Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula é a A348. Você que é eletricista deve executar um projeto elétrico residencial. Para executar esse projeto elétrico residencial, é importante saber fazer a leitura do projeto na planta baixa e fazer a leitura do diagrama trifilar. Essa aula foca em mostrar para vocês como se faz uma leitura de um projeto elétrico de forma adequada, lendo tanto na planta baixa quanto fazendo a leitura do diagrama trifilar. Então assistam essa aula com bastante atenção para que vocês melhorem o conhecimento na leitura de projetos na planta baixa e no diagrama trifilar. Fiquem ligados nessa aula. Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é a aula 348. É para você que é eletricista e quer saber como fazer a leitura de um projeto elétrico residencial e executar esse projeto de forma adequada e em conformidade com aquilo que foi desenhado ou projetado. Então, eletricista, saiba como ler um projeto elétrico residencial. Isso é de suma importância para a sua qualificação profissional e para melhorar a sua execução desse projeto. Primeiramente, o que o eletricista tem em mão para executar uma instalação elétrica? Uma instalação elétrica adequada deve ser feito um projeto anterior, antes da execução, obviamente. Então, o eletricista deve ter em mãos o projeto elétrico em planta baixa, que a gente chama de desenho. Esse projeto elétrico em planta baixa, ele deve conter a quantidade de circuito, a distribuição das tomadas, interruptores, os pontos de iluminação. Então, esse projeto elétrico em planta baixa é o desenho, com a simbologia, onde os eletrodutos estão passando, se está embutido no teto ou na parede ou no piso, e como estão distribuídas as tomadas de uso geral, as tomadas de uso específicos. Tudo isso encontra-se no projeto elétrico em planta baixa. Esse é o primeiro ponto que você tem em mãos. O segundo ponto que você vai ter, segunda parte do projeto que você vai ter em mãos, é o diagrama trifilar. Nesse diagrama trifilar, você vai ter a noção de como é feita a distribuição das cargas. Ou seja, o diagrama trifilar vai dar para você, eletricista, na hora de fazer a montagem do quadro elétrico, quantos circuitos são colocados por fase, quais os valores dos disjuntores, a utilização de DPS e a utilização de DR em circuitos. Então, você, eletricista, necessita de saber fazer a leitura do projeto elétrico em planta baixa e também fazer a leitura do diagrama trifilar. Então, resume-se o seguinte: você, para ter uma qualificação profissional, deve saber fazer a leitura de projetos, ou seja, fazer a leitura do projeto trifilar, do diagrama trifilar e do projeto elétrico, que eu desenho em planta baixa. Para isso, eu vou colocar para vocês, para a gente trabalhar em cima, uma planta baixa de uma residência, onde eu vou fazendo a leitura para vocês e vocês vão tendo ideia e noção do que vocês têm que executar nessa instalação elétrica. Então, nós temos aqui uma planta baixa, né, onde eu tenho uma sala, eu tenho aqui um banheiro, tenho um quarto, tenho aqui a cozinha e tem uma área de serviço.
Esse projeto que a gente chama de desenho elétrico em planta baixa, ele tem uma simbologia, onde aqui vocês podem observar as simbologias de tomadas, de eletroduto, de condutor de fase, condutor de neutro, condutor de terra, condutor de retorno. E aqui do lado os interruptores, bolinha cheia three-way, bolinha vazia interruptor simples, bolinha vazia com corte no meio, interruptor de dupla seção. E a bolinha com a metade cheia é interruptor four-way. Então, lembrando aqui, vocês recebem essa planta para fazer a execução. Então, vamos acompanhar essa execução do quadro elétrico. Onde está o quadro elétrico? Aqui está o quadro elétrico. Esse quadro elétrico, ele está embutido na parede. Nesse quadro elétrico, vocês podem observar que nós temos tracejado aqui um eletroduto. Esse tracejado significa que o eletroduto é embutido no piso e ele vai para o medidor. Eu não coloquei aqui, mas essa resistência é bifásica, tá? No diagrama trifilar vocês vão ver. Então, eu já tenho o ponto de concentração, é o meu quadro elétrico. Esse quadro elétrico ele está embutido na parede. Outro ponto que vocês vão observar do quadro elétrico, vocês podem observar que a minha instalação elétrica ela tem 7 circuitos. Esses númerozinhos que estão aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e depois o circuito 6 aqui em cima, representa que essa instalação elétrica residencial ela tem 7 circuitos. As tomadas, vamos tomar exemplo, a sala. Sai do meu quadro elétrico, olha, um eletroduto. Ele está embutido na parede ou no teto, ok? Nesse caminho de eletroduto, eu tenho aqui o circuito 1, 2 e 3. Lembrando que o circuito 3, ele é um circuito de iluminação. Olha aqui, isso aqui representa um ponto de luz no teto, que é o circuito 3. Esse circuito 3, ele tem uma carga de 2 vezes 100 VA, de 200 VA. Esse circuito 3, aqui em cima da bolinha, aqui do ponto do teto, no ponto de luz no teto, tem a letrinha A. Essa letra A está nesse ponto aqui, ó. Isso aqui é um interruptor o quê? Isso aqui é um interruptor three-way. Vocês podem observar que eu tenho um outro interruptor three-way aqui nessa porta aqui de saída. Então, aqui essa letrinha A é o comando desse ponto de luz. Então, eu tenho um three-way nesse ponto. Vocês sabem que o three-way, ele tem, em um lado do three-way, vocês podem observar aqui, ó, circuito 3, tem fase e 2 retornos. Olha aqui, ó, fase e 2 retornos, chegando aqui. Do circuito 3, comando A. Aqui nesse ponto nós temos 3 retornos. Aí você, quando for executar a iluminação da cozinha, ela está dentro do circuito 3 e na cozinha nós temos uma ligação three-way, que é o circuito 3. Em relação a tomadas na cozinha, vocês podem observar que eu tenho na sala, me desculpa, eu tenho aqui na sala, em especial, o circuito 4, né, em especial o circuito 1 aqui, tem uma tomada de 600 VA, que pertence ao circuito 1, ok? Onde eu tenho fase, neutro e terra chegando a essa tomada. Esse tracejado significa que eu tenho a tomada, tem essas duas tomadas aqui, mais essa tomada que pertence ao circuito 1. E aqui o tracejado significa que eu tenho um corte aqui no piso, onde o eletroduto está embutido no piso. Ok?
nesse eletroduto aqui ainda, passa o circuito 1, circuito 3, circuito 2. Circuito 3 nós já falamos de iluminação, circuito 1, essa tomada, e o circuito 2, hein? Quem é o circuito 2? Se a gente olhar aqui, ó, circuito 2, ele passa na caixa de derivação lá no teto, na caixa no ponto de luz, sai aqui, ó. O circuito 2 é, em especial, uma tomada de uso específico. Veja bem, 1.500 watts. Eu tenho a fase neutro e terra, ok? Fase neutro e terra. Né? Então, durante a execução, todos esses detalhes devem ser observados. No quarto aqui, nós temos chegando que circuito? No quarto, nós temos chegando o circuito 3, ok? Tanto que o circuito 3 sai daqui, ó, ele passa por esse eletroduto e chega aqui no quarto. No quarto, circuito 3 é um interruptor simples, de uma seção só, onde no interruptor chega a fase e o retorno. Logo, os condutores de iluminação, seção mínima 1,5. E eu tenho também tomadas no quarto que pertencem ao circuito 1, que é essa tomada aqui. É uma tomada baixa, que ela está a 30 centímetros do piso acabado, ok? Aqui eu tenho essa tomada aqui, uma tomada alta, 2 metros do piso acabado. Aqui um ar-condicionado, tá? Essa carga aqui de 1.500 watts. Bom, pessoal, vamos aqui na cozinha. Continuando a leitura. Na cozinha, nós temos aqui, saindo do quadro elétrico, nós temos um eletroduto embutido no piso. Nesse eletroduto embutido no piso, tem o terra, o circuito 5 e o circuito 7, o terra para cada um deles. O circuito 5 pertence a essas tomadas aqui e o circuito 7 é o circuito que está na área de serviço. Todos os circuitos, todo o circuito 5 e o circuito 7, as tomadas são tomadas baixas a 30 centímetros do piso. O circuito 6 na cozinha, vocês podem observar, eu tenho duas tomadas média a 1,30 metros do piso acabado. Essas tomadas, elas atendem cargas da cozinha, né? Então, nós temos chegando no circuito 6, todas as tomadas aqui da cozinha. Nós temos a fase, o neutro e o terra, chegando a essas tomadas, ok? No banheiro, o que é de especial a gente observar? Que toda a minha instalação elétrica, no tocante à iluminação, eu só tenho um circuito de iluminação, que é o circuito 3. Então, o projeto é pequeno, então eu tenho um circuito de iluminação. No banheiro aqui, se vocês observarem aqui, nessa caixa de luz no teto, nós temos condutor de 1,5 e de 4 milímetros. 4 milímetros é para o circuito 4. Quem é o circuito 4? É o chuveiro. Né? Então, tem uma tomada alta aqui no chuveiro. Né? Essa tomada alta vai fazer o atendimento ao chuveiro. Vocês podem observar que a importância desse desenho elétrico, com essa simbologia que está aqui, vai nortear vocês na hora de fazer a execução do projeto. Lembrando, para verificar se todas as fases chegam nos respectivos circuitos definidos. Então, olhando nessa planta, nós temos 7 circuitos. Vocês podem observar que aqui fora eu tenho uma arandela, aquela luz de parede, que ela fica aqui fixa na parede, que pertence ao circuito 3, ok? E é atendido por um interruptor de dupla seção, olha ele aqui, ó, A e B, onde o B atende essa areazinha de fora e o A vai atender esse ponto aqui da área de serviço. Então, a leitura ela é feita dessa forma. A distribuição dos eletrodutos devem estar dessa forma, para evitar que eu não
não tenha caminho para um determinado circuito ou não. O que é isso que eu estou falando? O roteamento desses eletrodutos devem ser de tal forma que todas as fases cheguem nos circuitos que foram destinados no projeto. Então, essa leitura é a leitura do desenho elétrico em planta baixa, que vocês vão ver quantas tomadas, a altura das tomadas e também verificar as cargas de uso específico. Agora você vai fazer uma outra leitura que vai permitir a montagem desse quadro elétrico, que é a leitura do diagrama trifilar. No diagrama trifilar dessa residência, eu já tinha comentado com vocês, é uma residência bifásica. O diagrama trifilar, ele vai mostrar para vocês os circuitos, os disjuntores de cada um desses circuitos e a instalação do DPS. Então, se vocês olharem aqui, nós temos no quadro elétrico o barramento de equipotencialização, nós temos os DPS instalados nas fase 1 e fase 2. O DPS vai ser instalado no neutro se a instalação for TNS. Aqui é TNC, então TNC não existe a necessidade. Aqui nós temos um disjuntor bipolar de 50 amperes. O circuito 1 tem um disjuntor de 10 amperes, o circuito 2, 20 amperes, o circuito 3, 10 amperes, circuito 4, 30 amperes com DR, o circuito 5, 15 amperes com DR, o circuito 6, 15 amperes também com DR, e o circuito 7, 15 amperes com DR. O DR aqui ele está individualizado por circuito. Esse DR é para o chuveiro, esse aqui é para o circuito da cozinha, da área de serviço e cozinha. São as áreas molhadas. Então, o diagrama trifilar permite vocês observarem o seguinte. Na fase 1, o que eu tenho na fase 1? Na fase 1 eu tenho o circuito 2, eu tenho o circuito 4, tenho o circuito 5, tenho o circuito 7. Na fase 1, eu tenho o circuito 1, circuito 3, circuito 6. Então, o diagrama trifilar permite para você, eletricista, fazer as distribuições devidas dessas cargas, de tal forma que você consiga executar o projeto de acordo com aquilo que foi planejado, né, e feito o levantamento de cargas. Então, é dessa forma que vocês vão conseguir executar um projeto, sabendo fazer a leitura na planta baixa e fazer a leitura do diagrama trifilar. Para a montagem dessa aula, eu fiz o uso do livro do Hélio Creder, de Instalações Elétricas, a nova edição desse livro, da editora LTC, né? Essa é a 16ª edição de 2016. Você que é eletricista, fique ligado no canal da Universidade da Elétrica.